Fala pessoal, me chamo Henrique Dantas, você está no canal do Treinador Dantas. Hoje eu venho falar sobre um assunto que faz parte da nossa história e é muito atual, ele é um assunto atemporal, que são manipulações políticas. O que é a manipulação? A manipulação é quando a figura A ela deseja que a figura B faça alguma coisa, mas ela não demonstra de forma explícita. Ela induz através de atitudes, através de elogios até, através de críticas, comparações, e ela vai induzindo essa pessoa a fazer algo que é de seu desejo, porém ela não demonstra de forma explícita. Ela não fala, eu quero que você faça isso por causa daquilo, porque vai me gerar esse benefício. Não, ela induz a pessoa, ela manipula. Isso é a manipulação. E isso na política acontece muito desde sempre. Nós temos o exemplo aí do século XX, Adolf Hitler, que era um grande manipulador de massas, para o mal, mas era, ele manipulava as pessoas. Como que ele trazia os adeptos para o seu lado do nazismo? Ele mostrava às pessoas, ele ia no campo mais fértil, no campo mais frágil ali do ser humano, que é o ego, é a autoestima. Ele falava para as pessoas que eram seus adeptos que eles eram uma raça superior, eram pessoas magníficas, pessoas maravilhosas, enquanto os judeus, o qual ele queria exterminar, ele falava que eram raças inferiores, eram pessoas reduzidas ali a insetos, animais irracionais. Ele trazia esses dois polos. Então o que acontecia? Ele manipulava os seus adeptos a pensarem que eram semideuses, que eram deuses. Já ao contrário, as vítimas ele inferiorizava. Ele colocava lá embaixo, tratava como animais mesmo. Isso era uma forma de manipular as pessoas. Ele não falava, eu quero que mate as pessoas porque eu acredito nisso. Não. Ele trazia uma forma de manipular onde a autoestima, o ego, é um campo frágil do ser humano. Então ele utilizava disso para que as pessoas cada vez mais ficassem ao lado dele. Tivemos também Mussolini, né, um indivíduo italiano, onde ali, depois da Primeira Guerra, ele usou toda a fragilidade da Itália ali, devido a ter perdido 700 mil soldados durante a guerra, está em frangalhos, tanto psicologicamente, fisicamente, quanto financeiramente, porque a Itália, nesse período, ela precisou de empréstimos e foi atrás dos Estados Unidos, da Inglaterra, e estava com essa dívida e aumentando inflação, desemprego. Isso é um campo fértil para manipulação, para que as pessoas possam colocar o que elas pensam. Porque é um campo onde o ser humano está ali em crise, em dificuldade. Então qualquer coisa que venha para acalantar, ali de forma de sedução, vai trazer o ser humano para o lado. Por quê? Porque é um jeito fácil de manipular. Ó. Vocês sofreram até agora, eu estou trazendo a solução. Porém, sempre atrás dessas soluções existem um plano, uma intenção, a qual nós, indivíduos comuns, não conhecemos. Então ele usou isso também para, ali no ano de 1921, para formar um partido, que era o Partido Nacional Fascista, onde ele usava para fazer várias atrocidades, colocar o seu pensamento fascista, o seu pensamento ignorante, o seu pensamento de maldade em ação, né? Utilizando daquele campo fértil, que era um campo onde os indivíduos, a população da Itália estava em frangalhos, e usou muitas dessas pessoas em favor do seu plano. Trazendo um pouco para o Brasil agora, ali depois da Revolução de 30, ascendeu Getúlio Vargas, onde ele se mostrou também uma pessoa totalmente forte em suas decisões, uma pessoa totalmente raivosa, uma pessoa dura, né, onde ele utilizou desse momento difícil do Brasil também, onde existia uma política café com leite ali, ele veio com força, com pulso forte e começou a manipular. Por quê? Porque ali existia um vácuo, né, um vão, aonde ele poderia surfar nessa onda, tanto que ele tirou o Congresso Nacional, fechou o Congresso Nacional, que, entre aspas, é a voz do povo, né? Hoje nós vemos que, na verdade, o Congresso Nacional é a voz de quem está lá dentro e dos interesses próprios, e não é a voz do povo, mas naquele momento foi visto dessa maneira. Ele tirou a voz do povo. E como que ele procurou manipular as massas aqui no Brasil? Através de distrações. Foi colocando, tanto que ele inventou um plano Corren, né, que era um plano comunista, falando que tinha um plano comunista aqui no Brasil, deixou o Brasil em estado de alerta, uma situação totalmente descabida, manipulando o povo a ficar do lado dele, né, porque ele era um candidato e um político totalmente populista.
E trazendo para o campo de hoje, nós vemos que nós somos manipulados o tempo todo pela política, né? Hoje a política já é vista de uma maneira diferente, não por pessoas, mas por um Estado capital, porque vivemos o capitalismo no seu auge. Então quem tem mais dinheiro, quem tem empresas por trás, a pessoa consegue uma ascensão maior, digo politicamente. Então as pessoas têm a televisão na mão, os meios, né, de telecomunicação na mão, os bancos, as empresas potentes no Brasil. Então isso que vem manipular a situação política e nós não conseguimos enxergar isso de maneira satisfatória, de maneira onde nós consigamos nos livrar disso, porque um cidadão manipulado ele é fragilizado, sem saber, a manipulação ela age através do inconsciente do ser, e você é um cidadão assim, sem armas, né? Sem proteção, você se torna uma massa de manobra. O cenário político hoje, você pode ver que hoje temos um presidente ao qual ele foi colocado lá por uma série de encadeamentos que tiveram no nosso país, né? Tivemos um governo aí da esquerda por bastante tempo aí, por 15, 16 anos, onde tiveram coisas boas e coisas ruins, só que foi desencadeando situações aonde ele foi colocado lá. O presidente que hoje está no comando do Brasil aí, ele não é que ele ganhou, ele foi colocado porque a população ela já não aguentava mais as situações produzidas pela esquerda, tanto escândalo de corrupção, tanto escândalo de roubalheira mesmo, né? Então ele foi colocado ali. Só que aí tá o cerne da questão. Ele foi colocado pela nossa vontade ou pelo que nós fomos induzidos e manipulados? Porque na verdade ele tá ali não é porque ele é bom, porque ele é ruim, assim como foi os outros. É por interesses, e os interesses não são nossos. Os interesses são de bancos, meios de telecomunicação, empresas gigantes no Brasil, que de alguma forma procuraram manipular essa situação para que esse presidente hoje estivesse no poder. Eu não estou fazendo juízo se ele é ruim, se ele é bom. Eu não estou dizendo isso, mas ele não está ali por ele nem por nós. Ele está aí por uma manipulação que já é antiga. E essa manipulação, ela vem ao longo do tempo e ela vem se consolidando cada vez mais porque ela está no inconsciente do ser. Ela não está no seu poder de decisão. Ela está no que você é manipulado. E já vi algumas situações de pessoas falar assim, ó, eu não gosto do político tal, eu não gosto do partido tal. Por que você não gosta? Eu não sei, todo mundo está falando e eu não gosto. Vamos tomar cuidado com isso. Vamos tomar cuidado, vamos ler, vamos buscar conhecimento, vamos estudar, não vamos ser massas de manobra, não vamos ser manipulados facilmente. O ser humano ele é manipulado desde sempre. Então vamos fazer uma mudança nisso, vamos ser um agente transformador no que se diz política, no que se diz convivência social. Um abraço, esse é o recado, fica com Deus, até a próxima.